E a gente no trabalho, à noite a gente sai do trabalho, já muito preocupado, o que é que eu vou dar de jantar, o que é que esta noite vamos fazer, o que é que a gente vai comer esta noite. Com mais um, e agora você vai dizer com mais um é pouco, e agora é células, agora é grupos, agora eu. E a gente não é esperto. Em nome da família e diante da igreja do Senhor, que a gente nasceu aqui, casamos aqui, os filhos foram consagrados aqui. Eu quero expressar a nossa gratidão a esse casal que é referência nas nossas vidas, que a gente ama muito, muito mesmo, e que hoje é uma alegria muito grande estar de volta aqui e poder expressar nos céus dessa cidade, céus que já foram muito traumatizados, mas que hoje são céus do nosso amor, do nosso respeito, da nossa gratidão por tudo que hoje nós somos como família, nós somos como ministério, como ministros do Senhor, né? A gente deve aqui, meu esposo, que hoje não está, mas eu falo aqui também o nome dele, que é o filho do apóstolo Antônio. Quando eu quero achar ele está aqui com você, ele está aqui tomando café. Então, é uma igreja que a gente ama, que aprendeu a caminhar juntos e que no dado momento, né, o Senhor aprove nos levar para outras rotas, mais do reino. Estamos aqui pelo reino e é muito amor que eu quero falar no nome da família. Quanto vos amo, quanto vocês não só foram importantes para nós, mas são importantes para nós. Glória a Deus. O Senhor é muito bom e o Senhor nos tem ensinado rotas de honra. A partir do versículo 30, 31 e 32, Evangelho de Marcos,
Vocês já viram que é diferente, não é? Mas não faça pouco, porque este aqui é o original, viu? Este aqui é o original. Então não tem culpa se você não fala português verdadeiro. Marcos 6,30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Olha aí, os discípulos vêm ter com Jesus, o seu mestre, o seu rabi, o seu líder, e a primeira coisa que eles têm desejo é de prestar contas. Qual foi a primeira coisa que os discípulos tiveram desejo de fazer? Prestar contas. Será que nós prestamos contas daquilo que fazemos? Será que nós temos o desejo, quando nós vamos ter com o nosso líder, e expressar, eu fui ali, eu fiz aquilo, passei por isso? Na verdade, a Bíblia não diz onde é que eles andaram. Nós podemos imaginar que porventura eles saíram para evangelizar, eles saíram para uma campanha evangelística, não sabemos onde é que eles andaram. Era um momento difícil na vida de Jesus. Na verdade, o seu filho João Batista tinha acabado de ser morto. Então Jesus estava a passar por um momento difícil, mas ainda assim, os seus discípulos foram trabalhar, foram cumprir o ir, foram fazer aquilo que foram comissionados para fazer, e o desejo que eles tiveram ao regressar ao pé do seu discipulador, ao pé do seu líder, a primeira coisa foi prestar contas e contar tudo, tanto o que tinham feito como aquilo que tinham ensinado. Então, verdadeiramente, nós não ensinamos aquilo que queremos, mas aquilo que do Senhor recebemos. Lembra-se que nós somos um eco. Aquilo que ecoa de nós é aquilo que do alto nós recebemos. Se nós não recebemos nada do alto, então nós até temos que inventar, e é por isso que as pessoas falam tanto, criam até as suas próprias doutrinas, criam os seus próprios ensinos, criam as suas próprias rotas, porque esquecem-se que aquilo que tem que sair de nós, e aquilo que as pessoas têm que olhar e ver, é Jesus através de nós, porque agora já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então é isso que as pessoas têm que ver. Quando nós entramos em qualquer geografia, quando nós entramos em qualquer lugar, aquilo que as pessoas têm que ver é Jesus. E, versículo 31, e eu, Jesus, lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. O que é que nós vemos aqui? Olha aí, eles estão trabalhando no ir, estão cumprindo o propósito do Mestre, foram trabalhar, fizeram essa campanha, voltaram, vêm ter com Jesus, prestam contas daquilo que tinha acontecido, que tinham ensinado, que tinham feito, e Jesus olhou para eles e disse: vocês devem estar cansados, ainda nem tiveram tempo para comer. Imaginem como estavam os discípulos. Jesus reconheceu que a primeira coisa que eles fizeram foi pôr o reino em primeiro lugar. Por outras palavras, obedecer ao líder, obedecer ao comando que Jesus lhes tinha dado. E Jesus olhou para eles e disse: então, procurem agora um lugar especial, procurem um lugar à parte para nós podermos ter esse tempo de qualidade juntos. Jesus reconheceu que eles estavam e tinham tido essa situação e lhes disse: agora procurem um lugar onde nós vamos ter comunhão, só nós, só vocês e os discípulos. Vocês têm direito, vocês estão cansados, vocês trabalharam muito, vocês nem tiveram tempo para comer, mas agora nós vamos estar num lugar para termos um tempo de qualidade. Eles desciam, versículo 32, e foram só num barco para um lugar deserto. E todos nós sabemos o que é que aconteceu. Você depois pode continuar a ler para nós não perdermos mais tempo. Mas agora temos que orar para que verdadeiramente nós possamos nesta noite não somente enxergar a palavra, mas que o nosso espírito possa captar os oráculos, a mensagem, para que o nosso espírito a possa reter, para que verdadeiramente aquilo que nós queremos não é privar conhecimento na biblioteca lá em casa da nossa sabedoria. Não, o que nós queremos é escutar com atenção para praticar. Escutar com atenção e praticar. Por isso o nosso espírito tem que ter essa relação. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome,
bendito és tu, a tua palavra é luz para o nosso caminho. Neste momento, nossos olhos enxergaram, mas o nosso espírito precisa captar revelação, porque é a tua palavra. E a tua palavra veio com uma intenção, e essa intenção é de dar fruto. E por isso nós, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito da revelação desça neste lugar, porque nós queremos aplicar e viver essa palavra no nosso dia a dia. E Senhor, honrar assim o teu ensinamento. E todos dizem amém, glória a Deus, graças a Deus. Então, aquilo que nós sabemos e continuando é que temos que aprender o que é que eles aprenderam. Que depois desta cena tão interessante, essa nossa que é interessante, depois disto, eles foram ao próprio lugar. Na verdade, a Bíblia diz que eles apanharam um barco, lá do lado do Pedreiros, que eu já fui lá muitas vezes, você há de estar também, em nome de Jesus, porque ali naquele lugar não é só o mar, não é só as pedras, não é só as árvores, a mesma atmosfera espiritual ainda continua. Quando você se senta lá no monte das bem-aventuranças e deixa aquela brisa suave, o abraço, você ainda pode experimentar a presença gloriosa do Senhor naquele lugar, porque a atmosfera ainda falta. E naquele lugar ali, eles estavam num lugar, numa parte do lago da Galileia, e eles se colocaram num barco e foram para esse lugar para ter esse tempo de qualidade com os discípulos. E os discípulos estavam felizes. E eu, como sendo discipulador, como sou mestre, agora para ter um tempo de qualidade, e eles estavam felizes e foram. E quando chegaram à outra margem, ao outro lado do lago, você conhece a passagem, disse, não, o que aconteceu é que o povo ouviu. E quando o povo ouviu, o que é que fizeram? Não, eles começaram a correr e foram na direção daquele lugar para onde Jesus ia com os seus discípulos. E quando chegaram àquele lugar, quando Jesus começou a descer do barco para ter esse tempo de qualidade, somente com os seus discípulos, a multidão já lá está. É assim que fala o versículo 33, 34 e 35 do Evangelho que nós acabamos de ler. E Jesus, ao sair do barco, ele tinha uma intenção, e a intenção verdadeiramente era estar no tempo a sós, no tempo de qualidade, no tempo de comunhão com os seus discípulos. Mas ao descer do barco diz que o seu coração se moveu de compaixão por aquele povo. E quando o coração dele se moveu de paixão, olhou para a multidão e viu que estavam em necessidade, viu que estavam a sofrer. E a primeira coisa que ele faz foi deixar os seus próprios discípulos esquecer aquela agenda que eles tinham de estar juntos, de terem esse tempo de comunhão, de descansarem, até de comer, e vai junto para a multidão e começa a ministrar a multidão, e a multidão era grande. E os seus discípulos olharam para essa situação e não ficaram muito felizes com aquilo que estava a acontecer. Eles começaram a olhar para aquela fila, e aquela fila era imensa, e eles começaram a olhar e dizer, não, ele vai começar a orar, a fila é enorme, vai ser muito tempo, e ele esqueceu o tempo de comunhão que ia ter connosco, e começam a ficar nervosos, e a fila nunca mais acabava, era muita gente, não ser ministrada. E Jesus começa a olhar para o coração deles, e começou a olhar dentro do coração dos seus discípulos alguma coisa que ele não gostou. De tal maneira, os seus discípulos se moveram de tal forma que ele não podia suportar mais e continuou a ministrar os discípulos ansiosos de tal maneira que chegaram ao ponto de se levantar e foram ter com Jesus e quiseram dizer a Jesus o que Jesus havia de fazer. Trouxeram boas ideias para Jesus, é incrível. Foram dizer a Jesus o que ele deveria fazer. Eu encontro muito disso na igreja, sabe, pastor António Pereira? Há muita gente que vai estar connosco na igreja, a única coisa que quer é ser conselheiro do pastor. Como eles amam ser conselheiro do pastor, como eles amam ser conselheiro do apóstolo. Eu acho que só deveria fazer assim, sabe? Eu acho que se assim,
aqui para ouvir o coração do Mestre. Nós estamos aqui para obedecer. Aqui não há democracia na igreja, aqui há teocracia. Aqui é só algo que manda, chama-se o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que entender que há anjos que Ele colocou aqui, e os anjos que são os líderes principais, os pastores ou os apóstolos, eles têm o que lhe foi entregue. Então eles têm esse dever. E nós temos que escutar bem. E se alguma vez nos sugerir alguma coisa ao nosso mestre, ao nosso pastor, ao nosso líder, ao anjo da igreja, temos que ter muito cuidado, que seja alguma coisa que venha do alto. Que seja alguma coisa que venha do alto. E verdadeiramente, Jesus olhou para o coração deles e ficou preocupado. Quando eles lhe disseram: Senhor, é muito melhor mandar-nos eles para casa. Senhor, olha a sugestão deles. É muito melhor mandar-nos embora. Senhor, eles aqui não têm de comer. Aqui, ó, nem nas cidades aqui perto, não há comida. Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer nessa multidão? Senhor, é muito melhor mandá-los para casa. Olha a sugestão. O problema, não estavam preocupados com a multidão que estava a sofrer. Eles não olhavam para a Ceilândia e tinham empatia por aqueles que estão a sofrer. Eles olhavam para as suas próprias necessidades. Jesus, ainda que tivesse uma agenda, a prioridade dele são as pessoas. A prioridade dele é aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão a passar mal, aqueles que estão doentes. Glória. Jesus ficou incomodado. O coração dos meus discípulos não está na direção certa. Eles são cegos. Eles servem. Eu digo para ir, eles vão. Eu digo para vir, eles vêm. Eu digo para fazer, eles fazem. Vocês ainda não entenderam o que é ministério. Vocês ainda não entenderam o que é servir. Sabe o que é quer dizer ministério? Ministério significa servir. Não é o Ministério da Justiça. Mas mesmo o Ministério da Justiça diz servir com justiça o povo. Na verdade, se nós é o nosso ministério, então nós estamos a servir. E temos de servir como aquilo que emana do próprio Mestre, que é o nosso Senhor. Diz a Bíblia, está escrito: o coração de Jesus se moveu de íntima compaixão por aquele povo. Qual é a agenda de Jesus? Qual é a prioridade de Jesus? O que é que está no coração de Jesus? Servir o povo e as suas necessidades. Por outras palavras, se você quer servir a Jesus, se você quer ter ministério, tem que ter compaixão. Porque fazer ministério sem paixão ou sem compaixão é como conduzir um carro freado. Não conseguimos. Não funciona. Você não pode servir o Mestre Jesus se não há paixão, compaixão pelo seu chamado, pelo seu propósito. Você jamais vai ganhar vidas se você não as amar. Não é para fazer coisas para Jesus. Ele não nos chama para fazer coisas para Ele. Você ainda não entendeu que não foi chamado para fazer coisas para Jesus? Nós fomos chamados para fazer coisas com Ele, não para Ele. E nós fomos chamados, em primeiro lugar, não é para fazer aquilo que Ele olha, não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Qual é a intenção do seu coração? E nós precisamos meditar nisso. Nós temos sempre desculpas e justificações. Eles também poderiam, e com certeza era uma realidade. Havia desculpas, tinham boas desculpas, não tinham, Ivan. Olha aí, fomos servir, fomos fazer uma campanha, viemos, ainda não comemos, ainda não descansamos. A gente não é de ferro, a gente não é Jesus. Jesus era para a gente, não. E nós temos boas
desculpas, boas justificações somos como Saúl, não é? Sempre com justificativas e sempre com desculpas. O coração de Saúl é um coração que se justifica e que se desculpa. É claro, eu fui fazer o holocausto, nunca mais fiz, e não é para Deus, não é? Então porquê? Qual é o problema? Porque tu não podes fazer isso. Então nós temos que obedecer e ter esse coração. E veja qual é a intenção do seu coração quando você está a servir. Discipulado. Discipulado. Somos discípulos de Jesus. Parece que é tão difícil. Parece que está alguma coisa que está errada. Se eu for começar a pensar há quanto tempo eu não ganho uma vida para Jesus. Há quanto tempo a gente só faz tudo, só apóstolo, tudo bem, eu amo o Senhor. Tu me amas, vai cumprir a visão que Deus me deu. Vai. Olha. É exatamente isso que fazemos, sabe porquê? Porque só andamos a entreter. Só nos andamos a entreter anos e anos a entreter. Deixamos de ter paixão, empatia pelas pessoas. Já ganhamos alguma pessoa para Jesus este ano? Nem digo o último mês. Já ganhamos alguma pessoa para Jesus no ano passado? Já lhe digo há 6 meses atrás. Já ganhamos alguma pessoa para Jesus alguma vez? Na vida? Eu sempre aprendi e sempre fui ensinado pelos generais da fé. Uma ovelha saudável se reproduz. Uma ovelha saudável se reproduz. Mais um. Jesus vira-se para eles. Depois de ser confrontado pela boa sugestão, com a boa ideia que eles trouxeram para Jesus, manda-os para casa. Manda-os embora. E disse, Jesus, com aquele amor, olha para eles. Ele está certo. Deem vocês de comer. E hoje o Senhor está a dizer para os discípulos e para a liderança da Igreja Batista Missionária: está certo, porque nós estamos com fome, mas deem vocês de comer. Nós? Como é que a gente vai fazer para lhes dar de comer? E Jesus sempre olha para o sobrenatural. Nós olhamos para o natural, Jesus olha para o sobrenatural. Nós ainda olhamos com olhos naturais, nós que deveríamos ser espirituais. O que é que significa ser espiritual? Deixa de ser natural para você se tornar espiritual. Isto não é que uma metamorfose, assim como a gente vê nas películas, nos filmes, não. É deixar dos nossos pensamentos naturais, abandonar os nossos pensamentos naturais. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo
Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui,